Olá meninas, tudo bom? Hoje é terça-feira, 2 de novembro de 2021. Hoje nós estamos nos nossos 57 dias da 11ª caminhada de oração. Nós estamos falando de descanso, libertação e juízo, mas o tema do dia é o que estamos levando de presente para o rei. O texto-chave vai estar em Mateus capítulo 2 e também Cantares capítulo 7. Irmãs, nosso Deus, ele é um rei. Ele é um todo-poderoso, Ele é aquele que nos criou, Ele tem o domínio nos céus e na terra. Eu queria que nós meditássemos hoje o que nós estamos trazendo de presente, de oferta para o rei. Antigamente ninguém comparecia a um rei, a uma realeza de mão vazia. O que nós temos trazido para o Senhor? Como estamos chegando diante da presença do Senhor? Essa é a meditação que nós vamos ter hoje. Será que nós estamos trazendo só um vaso quebrado, um vaso rachado, um vaso para Ele consertar? Será que a gente está só trazendo a nossa vida naquilo que Ele precisa consertar, mudar, transformar? Ou a gente pode trazer, irmã, a gente pode dar muito mais para o Senhor. A gente pode trazer frutos, a gente pode trazer uma vida como oferta, a gente pode trazer presentes e dizer para o Senhor, recebe a nossa adoração. Então o texto de hoje está em Mateus capítulo 2, no versículo 1 e 12, nós vamos falar ali dos reis magos. Não vou ler tudo, vou só contar a história aqui. Antes de contar a história, eu quero falar dos reis magos. Quando nós ouvimos essa palavra, a visita dos reis magos, né? Quando Jesus estava ali, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, esses reis viram uma estrela e foram seguindo e chegou em Jerusalém e perguntaram, onde está o rei dos judeus? Nós viemos para adorá-los. E eles foram direto a Herodes. Eu acho que eles imaginaram, ninguém melhor para nos informar onde nasceu uma realeza do que um rei. Só que esse rei não sabia, Herodes não sabia. Então, Herodes convocou ali os escribas, os sacerdotes, e perguntou onde que devia nascer esse rei. E aí os sacerdotes da lei, né, os estudiosos da palavra, das profecias, diziam, vai ser em Belém. E então Herodes disse para os reis magos, né, e falou, olha, vai lá, procura eles, procura lá, e quando você encontrar o menino, volta aqui e me conta que eu também quero ir adorá-lo. Ele estava fazendo uma pegadinha ali, né, porque ele queria era destruir essa criança, até porque depois ele lança a lei de que toda criança abaixo de 2 anos deveria ser morta, perseguindo ali, a mesma coisa que Faraó fez ali na época de Moisés, né? Então, os reis magos, depois de ouvirem isso, continuou seguindo a estrela que levou eles até Belém, onde estava o menino. Agora no versículo 10 eu vou ler. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe sua oferta, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina revelação, através do sonho, foram advertidos a não voltar à presença de Herodes, mas regressar por outro caminho. Então nós vamos falar desses presentes, ouro, incenso e mirra. Quando nós ouvimos falar desses reis magos, pelo menos essa palavra dá a impressão que eram homens místicos, homens espiritualistas, que não tinha muito a ver com o povo de Deus, dá a impressão, né? Mas na Bíblia diz assim que esses homens, eles eram sábios, estudiosos, fazia parte de uma linhagem sacerdotal, e eles compreendiam, eu creio que eles compreendiam e observavam os sinais. E eles viram a estrela e a seguiram. Esses homens também, provavelmente, eles eram judeus ou descendentes de judeus, porque eles conheciam essa profecia. Qual era o interesse desses homens em ir adorar ao Rei dos Reis, né? E eles foram guiados. Só eles viram essa estrela. Eles estavam do outro lado, né? Estavam lá no Oriente, magos do Oriente, do outro lado, lá talvez da Babilônia, da Pérsia, e eles vieram para adorar o Rei dos Reis. Primeiro que eles vieram trazer oferta, porque quando a gente vê na Bíblia tudo aquilo que Deus traz, tudo aquilo que Deus faz, Ele mesmo sustenta. Isso é uma coisa que nós temos que aprender, irmãs. Às vezes a gente fica
apavorada, a gente fica preocupada, né? Deus fala que vai nos dar uma casa, vai nos dar um filho, vai nos dar um casamento. O que Ele falar que Ele vai nos dar, e a gente já fica preocupado, querendo, como é que eu vou fazer, como é que eu vou sustentar, como é que eu vou resolver. Tudo que Ele nos dá, Ele mesmo se responsabiliza em sustentar. É lógico, nós vamos ter nossa parte, nós vamos fazer, mas Ele mesmo. Então, Maria e José aqui recebem toda a provisão que eles precisavam para criar o menino. O ouro fala de presente para o rei, né? Então, ouro é presente de rei naquela época. Incenso é presente para sacerdote. E mirra era presente para profeta. Então, está completo ali o chamado de Jesus. E fala de outras coisas também, mas eu queria só deixar essa aqui, que como é interessante que Deus usou esses reis magos para levar toda a provisão, para confirmar ali tudo o chamado do nosso rei. E então esses reis magos provavelmente eram judeus que estavam alinhados com o que Deus estava fazendo na terra. Eles foram procurar Herodes, que estava no meio ali, bem pertinho, mas era homem carnal, que não se prostrava ao Senhor e não sabia da agenda de Deus, não estava ligado. Eu falei muito disso aqui nesses dias, sobre estar ligado na agenda de Deus, aonde nós estivermos, irmãs, onde nós estivermos, se nós estivermos ligado na agenda do Pai, Ele vai nos mostrar todas as coisas. Às vezes a gente fica desesperado, preocupado com escatologia, preocupado com o que vai ser, você viu isso, você viu aquilo, mas se nós estivermos ligados de verdade, coladinho no Pai, Ele mesmo vai nos falar. Ele diz que Ele não faz nada antes que revele aos seus profetas. Então, é por isso que esses reis magos provavelmente eram homens que tinham o coração inclinado para o Messias. Por isso eles viram a estrela. Muitos dizem que talvez essa estrela era um anjo em forma de estrela, né? Assim que o guiou, que os guiaram ali, porque só eles que viram. Bom, vamos falar aqui outra coisa. Vamos ler agora sobre cantares para falar de presente ainda mais. Então vamos guardar no coração aqui os presentes que esses reis magos entregaram para juntar juntamente com o livro de cantares. Olha só para vocês verem, irmãs. Esse texto que eu vou ler agora em Cantares, na minha cabeça, quando eu peguei esse texto há muitos meses atrás, antes do meio do ano, eu pensei que ele seria o início da caminhada de oração 11. Mas é tão maravilhoso como Deus vai conduzindo todas as coisas e vai alinhando, né? Vamos lá. Capítulo 7 de Cantares, no versículo 10 ao 13. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos a noite nas aldeias, levantemos-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-lhe-ei ali o meu amor, as mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, e eu te reservei, ó meu amado, eu reservei esses frutos para você. Essa aqui é a parte eu que coloquei aqui, tá, irmãs? Eu só estou traduzindo o que está falando. A nossa porta, isso aqui está na palavra, a nossa porta há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, e eu tus reservei, ó meu amado. Esse texto incrível, nós lemos um texto há uns dias atrás, onde o Senhor chama a noiva, vem amada minha, vem, eu quero te mostrar algumas coisas, né? Então nós falamos disso, o Deus chamando a noiva para vir no caminho. Aqui já tem uma noiva mais madura, já tem uma noiva que já caminhou, que já aprendeu a ver o que Deus estava mostrando, e essa noiva madura, uma mulher mais inteirada, alinhada, ela chama ele e ela diz, eu sou do meu amado, ela sabe a quem ele pertence, a quem ela pertence, né? E ela diz, ele tem saudade de mim. Então Deus, irmãs, ele tem saudade de nós. Ele tem saudade de uma intimidade mais profunda conosco, ele tem saudade de um diálogo mais íntimo. E no nosso caminho, né, nós estávamos falando tanto de caminho semana passada, e nós falamos ontem da presença, que não é só estar no caminho, mas tem que ter a presença.
Herodes estava no caminho de Jerusalém, Herodes estava dentro do lugar da profecia, mas ele não sabia nem o que estava acontecendo, né? E quando soube, ele ainda se levantou contra, porque ele não estava do lado da história de cá, ele estava do lado de lá, né? E então, nesse caminho, aqui está dizendo, quando ela chama o amado, aí ela já não é só Deus nos chamando, irmãs, é nós chamando ele para conversar. E ela está chamando ele e disse: vamos passear, vamos passar a noite andando nas aldeias, vamos levantar bem cedo de manhã, porque eu quero te mostrar as vinhas. Aqui já é a noiva que quer mostrar para o noivo. Ela disse: vem, eu quero te mostrar flores, eu quero te mostrar que as romeiras já estão brotando, e ali eu vou te dar o meu amor. E ela fala, na nossa porta, que nós falamos tanto de casa, irmãs, né? Nas nossas portas há todo tipo de frutos excelentes, e eu vou te dar esses frutos. Então, essa palavra mexeu muito comigo, e quando eu li, eu achei que ela seria a base da caminhada, mas Deus é tão maravilhoso que conduziu para o final, porque hoje eu entendo aqui, nesse texto, que nós só vamos chegar nessa dimensão de convidar o amado, de ir até ele, como os reis magos foram até ele, quando nós estamos maduras, quando nós já não estamos procurando um Deus só que resolve os nossos problemas, um Deus só que resolve aquele vaso rachado, aquela dor, aquela dificuldade. Nós agora vamos dar frutos, vamos levar presentes para ele. E o que é esse presente, irmãs? O que é esse presente que nós podemos dar para o Senhor, né? Nós podemos dar ao nosso corpo, a nossa alma, os frutos. Existem os frutos do Espírito, né? Que eu devo talvez falar um pouquinho desses dias para frente. Existem esses frutos que ela está falando aqui, que eram os frutos da terra. A partir de amanhã eu vou estar falando dos 7 frutos da terra. Por isso eu estou entrando nessa mensagem hoje, para ser a base de que primeiro nós temos que entender que tudo é dele, tudo é para ele, e que nós temos que trazer de volta a presença dele, os frutos. Então nós vamos estar falando essa semana disso. E existem os frutos da terra, né? Deus, quando ele disse: eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, mas como gratidão, irmãs, nós temos que vir e colocar os frutos aos pés dele. E aqui está falando de uma noiva que tem intimidade. Ela fala com ele de noite, ela quer passar a noite com ele. Ela fala com ele pela manhã. Levantemos cedo de manhã e vamos para ver as vinhas. É uma noiva que já aprendeu a contemplar. Ela já não passa mais desapercebida, como um dia eu fui desapercebida aquilo que Deus estava fazendo nas coisas simples. Ela já sabe perceber os tempos e os modos. Ela diz para ele: vem para você ver que já tem flor na romeira. As romãs é um fruto muito importante em Israel, é um símbolo, né? É colocado esse símbolo nas roupas do sacerdote, em vários lugares ali do templo. Deus diz para fazer símbolos de romãs, é símbolo dos mandamentos dele, né? Dizem que uma romã, quando se abre, tem por volta de 600 e tantas sementes, que é praticamente todos os mandamentos ali, as ordenanças que Deus deu para o povo judeu. E aqui, olha que coisa tremenda: as mandrácoras exalam o seu perfume. Nós vimos falar muito de perfume aqui em Cantares, por isso eu disse desde o começo da caminhada: leia Cantares. Ainda que você não entende do que está falando, mas leia. Deixa o Senhor ir ministrando no seu coração uma palavrinha que você entender, um versículo que te chamar a atenção, aquilo você vai guardando tesouros dentro de você. Então, o que significa esse ouro, esse incenso, essa mirra? O ouro, irmãs, representa o nosso espírito, o melhor que temos, né? É algo, o melhor que temos. Deixa eu ler um texto aqui que fala, vamos ler Jó, capítulo 23. Espera aí só um pouquinho. Jó 23 fala assim. Vamos falar um pouquinho só do ouro, da mirra e do incenso, só para a gente ter uma noção do que se trata. Não vou fazer um estudo muito longo sobre isso, não. Jó capítulo
Jó capítulo 23, no versículo 10 e 11, fala assim: mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Vamos ler mais uma aqui. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Eu escondi do meu íntimo a palavra da sua boca. Então, olha só, Jó está dizendo, ele sabe o meu caminho. Ele sabe o meu caminho. E se ele me provar, eu saio como ouro. Então, o ouro é o melhor de nós. É o que está mais no nosso profundo. É o nosso espírito, é a nossa pureza, é a nossa adoração verdadeira, a nossa adoração genuína. Jó disse aqui, eu guardava os seus mandamentos, eu nunca me apartei dos mandamentos dos seus lábios, eu escondia no mais profundo, né, do meu ser. E ele está dizendo, eu também nunca desviei dos seus caminhos. Então, nesse caminho que a gente falou, nesse caminho que tem essa presença desse rei, nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, e aí a gente vai entregando para ele, como aqui a noiva disse, os nossos frutos, a nossa porta está cheia de fruto. Será que essa nossa porta, irmã, está cheia de fruto? Né? Será que as nossas portas estão cheias dos frutos? Será se a gente tem colocado fruto diante da presença do Senhor? Então nós estamos chegando no final de uma jornada de 70 dias e esses frutos que nós vamos dar, esses frutos que nós já estamos dando, nós precisamos trazer para o Senhor. Então a partir de amanhã nós vamos estar falando dos frutos da terra, dos 7 frutos que tinha ali na terra prometida. Eu não sei o que virá, não sei o que o Senhor vai falar conosco, mas eu sei que Ele vai nos ensinar a ir a novos níveis. Então, entenda que o ouro é isso. Você é um presente para rei. Você dá o melhor que você tem para um rei. E isso é o seu espírito avivado, o seu espírito despertado, o seu espírito alinhado na agenda dele, o seu espírito desejando viver coisas grandes, como esses reis magos foram atrás, né? Viram a estrela, entenderam que chegou o tempo. E a mesma coisa essa noiva em Cantares. Chegou o tempo de colheita, o tempo de frutos, e eu quero dar para o meu amado. Então vamos lá. Salmo 41, versículo 2, fala assim, suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Olha que lindo. Então aqui está dizendo que a nossa oração ela é como incenso. Então o incenso, ele é presente para o sacerdote. Jesus é o nosso sacerdote, né? Ele ofereceu ali o sacrifício vivo, ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. E nós vamos dar para esse sacerdote, para esse rei, oração, adoração. Isso fala da nossa alma, entregar a nossa alma por completo, porque é a nossa alma que precisa se prostrar, né? E aí quando a alma prostra, ela se alinha com o espírito e aí nós adoramos em espírito e em verdade. Então nós precisamos dar a nossa adoração, a nossa oração. O que é a nossa oração subir como incenso? É uma oração alinhada com o Pai, uma oração pura, uma oração com lábios puros, com mãos puras, com intenção pura de coração. Então eu deixei esse texto aqui para a gente entender que a oração tem a ver com incenso. Quando fala de incenso na Bíblia, não fala só do incenso físico, né? Fala da oração. Outro texto aqui que eu quero falar sobre mirra, está em Cantares, capítulo 3, versículo 6, fala assim, quem é essa que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de toda sorte de pó aromático do mercado? Nós, quando lemos Cantares, você vai ver o quanto fala desse perfume. Essa noiva, ela é perfumada. Essa noiva, ela é purificada. A mirra foi ali usada para embalsamar, né, para ungir o corpo de Jesus. Embalsamar não, ungir o corpo de Jesus depois da morte dele. A mirra fala, irmãs, a mirra é presente para profeta. A mirra fala de purificação,
fala de limpeza. Esses óleos, eles eram usados medicinalmente. Então fala da nossa purificação, do nosso corpo, da gente estar se purificando. Fala do Espírito Santo, o óleo fala do Espírito Santo que vem nos purificar, que vem nos selar. Então eu já fiz um devocional que chamava um exército perfumado, que Deus estava levantando um exército de mulheres perfumada. A palavra de Deus diz que nós temos que exalar o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo. Então hoje, nesse dia, esse devocional aqui vai ser bem curtinho, irmã, mas eu quero perguntar para nós mais uma vez, o que você tem trazido para o Rei? O que você tem trazido para o Rei? Nesse caminho, nessa nova etapa do caminho, nós falamos de várias etapas aqui. Nós falamos das etapas que a gente entra no caminho e a gente já começa, a gente vê tempestade, a gente vê ventos fortes, a gente está engatinhando, né, na caminhada espiritual. Agora nós já estamos mais, se você olhar esse texto, se você olhar o que Deus está falando aqui, já é uma noiva mais madura. Ela quer comunhão, ela quer desfrutar do amado, ela quer entregar, ela não quer mais só receber. Ela é uma noiva que ela entendeu que entregar, eu também tenho o que entregar, porque o meu Pai me colocou de pé, Ele me lavou, Ele me sustentou, Ele me limpou, Ele me perfumou e como gratidão eu quero devolver tudo a Ele. Eu quero ler de novo Cantares aqui para a gente terminar, irmãs, porque essa palavra ela é maravilhosa, ela é muito profunda, que ela possa entrar no nosso ser, porque ela é a base da caminhada 11. Ela não foi falada no começo, mas ela é a base da caminhada 11, ela é o final que nós precisamos. Nós precisamos chegar aos 70 dias compreendendo, eu preciso dar os frutos, eu preciso dar fruto. Hoje nós não precisamos chegar diante de Deus com ouro, incenso e mirra físico, mas nós damos o fruto, né? Quando você diz, o que eu posso dar para Deus? O que eu posso dar? Frutos, irmãs, fruto de justiça, fruto da sua consagração, fruto da sua casa, fruto de que você melhorou, fruto de que você venceu a preguiça, a procrastinação, sabe? Que você venceu a apatia. Tudo que você vai vencendo com o mestre no caminho, você vai dando frutos para ele, você devolve para ele, porque a terra ele te deu. A terra ele te deu, a terra é a nossa vida, é as áreas da nossa vida. Ele nos deu uma terra que mana leite e mel e nós precisamos acessar. Quando você vê ali os espias que foram espiar a terra prometida, eles trouxeram um cacho de uva, tinha que ser carregado por 2 homens, tamanhos frutos. Só que ao invés de eles olharem para os frutos, para o que eles iam conquistar, para aquela terra que Deus ia trazer para eles, que eles iam conquistar e ter grandes coisas, ia ter vida em abundância para quem viveu no deserto, para quem vivia em uma vida inconstante, assim, insegura, né, irmãs? Viver no deserto é viver inseguro, como a gente falou da tenda. Você vive inseguro, você não sabe se aquela tenda vai aguentar o vento, o que vai acontecer ali. E Deus estava dando uma terra para eles se assentarem, para eles conquistarem. E aí eram 12 homens, 10 começam a reclamar. Ah, os frutos são bons, mas tem gigante lá. Ih, vai ser difícil vencer aquele negócio. E nós estamos assim muitas vezes na nossa vida. Você olha para áreas da sua vida e ao invés de você focar nos frutos, os frutos, irmãs, você vai trazer para Deus em forma de gratidão, em forma de adoração, mas você é que vai saborear os frutos. Quando você se levanta, quando você entra na disciplina, quando você entra em romper, quando você entra no fruto da paz, no fruto do Espírito, é você que rompe, é você que vive melhor. A gente traz para o nosso Pai, mas é nós que desfrutamos. Então, eu quero ler aqui para terminar de novo, Cantares capítulo 7. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Vem, meu amado, vamos sair ao campo e vamos passar a noite nas aldeias. Vamos levantar cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos as flores. Já está florescendo as vides e se abrem a flor e já brota as romeiras. Ali eu vou te dar do meu amor. As mandrágoras já exalam seu perfume e à nossa porta há toda sorte de frutos excelentes, novos e velhos, e eu te reservei, ó meu amado. Olha que coisa linda, irmãs. Que coisa maravilhosa. Que nós possamos dar o nosso amor para o Senhor, junto com os frutos.
Nós precisamos dar fruto, irmãs. Esse é o segredo da vida cristã. Crescer, multiplicar e dar fruto. Deus disse isso para Adão: crescer e multiplicai-vos. Nós precisamos dar frutos bons. Então, que nós venhamos derramar nesses dias, nesses últimos dias dessa caminhada de oração, né? Falta 13 dias para terminar. Nós venhamos trazer ouro, incenso, mirra, oração, adoração, purificação, frutos de justiça, e amanhã nós entramos nos frutos da terra, tá bom? Eu estou ansiosa para falar disso, eu nunca falei desses frutos, 7 frutos da terra. Eu aprendi sobre isso lá em Israel com uma pastora especial que estava conosco, né? Que nos levou lá. E a gente entrou num lugar e a gente estava falando dos frutos da terra, e ela falou: você sabe sobre isso? Eu falei: não, eu nunca, já li na Bíblia assim, mas nunca estudei sobre isso. E nunca coloquei na caminhada também. E essa vez agora o Senhor está trazendo para falar desses frutos, e eu estou ansiosa por isso. Eu já falei de alguns elementos, mas não como os frutos da terra. Bom, a canção que eu vou deixar hoje, irmãs, é de um missionário que eu amo muito, e Gregório McNutt. E através da morte desse homem, a vida dele, eu já conhecia ele há alguns anos, né? No final dos meus 19 anos, quando eu tinha 19 anos. E a morte dele gerou muito fruto. E a caminhada de oração é fruto desse vaso que quebra com incenso diante do Senhor, que foi a vida do Gregório. E eu não sei o que houve, mas quando esse homem morreu, o Senhor derramou algo sobre a minha vida e disse: chegou o seu tempo. E dali para frente, o Senhor tem me ensinado muitas coisas. E eu amo essa canção, sempre que eu posso eu ouço. Então eu vou deixar para vocês hoje. Eu quero trazer muitos frutos para a presença do Senhor. Isso é o que a canção diz. Vamos estar orando, irmãs. Nesses dias, a partir de agora, eu quero orar apenas agradecendo. Quero orar agradecendo ao Senhor. Sejam dias de gratidão por tudo que Ele já tem feito na nossa vida. Foram muitas palavras, irmãs. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela não é só uma pessoa falando, ela é poderosa. E ela foi liberada, e a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia sem antes produzir aquilo que foi determinado. E que nós venhamos trazer os frutos dessa palavra. E vamos começar com frutos de gratidão. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela vida dessas mulheres, Pai, que têm disposto o coração delas a ouvir ao Senhor. Pai, nós queremos trazer muitos frutos e eu quero te dar graças porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pelo abrir dos nossos olhos, pelo encher do nosso coração de alegria, de vida. Obrigada, Senhor, fale conosco. Estamos ansiosos nesses últimos dias pelo Teu derramar, porque o Senhor é bom. Vem, Senhor, passear conosco. Que o Senhor esteja passeando conosco durante o dia e a gente vai entregando os nossos frutos. Os frutos que o Senhor mesmo produziu em nós, porque é o Senhor quem produz em nós tanto o querer quanto o realizar. Obrigada, Jesus. Obrigada por esta caminhada. Obrigada por essa 11ª edição de algo que o Senhor começou lá atrás. É teu, Pai. Recebe como fruto de aroma suave a tua narina todas essas mulheres que estão juntamente comigo. Em nome de Jesus. Amém.